O que está acontecendo no Espírito Santo? Já são 7 dias de greve, na ausência de policiamento, a situação está mais complicada. Hoje de manhã, o número de mortos, de acordo com as informações que a gente recebeu, chegou a 113 pessoas. 113 pessoas mortas desde o início da greve da polícia no Espírito Santo. Que é isso? Isso é caos. Isso é caos. E assim começou mais uma sexta-feira na região de Vitória. Coloca. Na ausência de policiamento nas ruas, cenas de violência continuam de dia e de noite. A gente está acuado em casa com medo, né? Os bandidos estão armados na rua e a gente preso dentro de casa. Os bandidos assaltaram aqui na Glória um carro, botaram fogo, correndo o risco de incendiar até a casa dos outros e a fiação. No início da tarde, uma perseguição policial pôs em risco pedestres e motoristas que seguiam pela orla de Camburi, em Vitória. A picape roubada só parou quando o ladrão bateu o veículo contra outros 3 carros em um cruzamento. Após a colisão, o homem fugiu correndo a pé, mas foi alcançado por agentes e foi preso. Os ônibus começaram a rodar aqui na Grande Vitória, mas foi por pouco tempo. Depois da notícia que o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari foi assassinado aqui em Vila Velha, os veículos foram recolhidos para as garagens. Os capixabas passaram mais um dia sem transporte público. O Wallace Belmiro Fernaziari foi encontrado morto a tiros dentro do carro. Ele morava perto da garagem da empresa e foi baleado pouco depois de sair para trabalhar. Poucas lojas abriram, as ruas continuam desertas. O medo e a insegurança ainda permanecem. 111 homens da Força Aérea desembarcaram em Vitória para reforçar o policiamento no estado. Também chegaram veículos blindados e tanques de guerra dos fuzileiros navais, que vão ajudar no patrulhamento das ruas. Além deles, o estado já conta com mais de 1.000 homens do Exército e 350 da Marinha, ajudando a garantir a segurança dos capixabas. Com a chegada de mais efetivos, como hoje, o efetivo de hoje é bem maior do que o de ontem, o de amanhã será bem maior que o de hoje, nós teremos a capacidade de aumentar ainda mais, esse patrulhamento. E é o que as pessoas estão esperando, segurança, ninguém aguenta mais. O repórter Giovanni César está em frente ao quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo e tem mais informações pra gente. Giovanni, meu amigo, reunião ontem sem resultado, expectativa para hoje. Qual é a situação por aí? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Melhor para Você. Olha, nesse momento o secretário de Estado da Segurança Pública está dando uma entrevista coletiva para dizer o seguinte, que o Estado vai endurecer o jogo contra os manifestantes aqui, as mulheres, esposas, filhas, irmãs, mães de policiais militares. A gente já sabe que o pessoal do Exército vai vir para cá 13h para fazer uma pressão aí, para ver se consegue convencê-las a deixar o local. As negociações não avançaram, há uma queda de braço entre governo e os familiares dos policiais. Nós estamos aqui em frente ao quartel do Comando Geral da Polícia Militar. Olha ali, vou pedir para o Oséias mostrar. Aquilo ali é um espaço para receber doações e também para fazer alimentação. As mulheres estão aqui se alimentando. A gente vai conversar com algumas líderes do movimento, porque o que acontece antes de falar com elas é o seguinte: o comércio está fechado, os supermercados fecham abrem das 10 até as 4 da tarde, postos de combustíveis fecham às 6 da tarde e acabou de chegar uma orientação do sindicato dos postos para que eles fechem as portas, ou eles não deixem de atender definitivamente. Escolas fechadas, a Universidade Federal está fechada, lojas nas ruas fechadas. O saldo dessa queda de braços são mais de 350 carros roubados, 107 mortes até ontem e uma negociação que se arrasta e não chega em lugar nenhum. Vou conversar aqui com a Adriana. Como é que está a situação de vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Qual é o tamanho do fôlego de vocês para continuar nesse movimento? O tamanho do nosso fôlego é inesgotável e infinito. A gente queria deixar bem claro para o governador que todas nós somos eleitores dele, somos familiares de militares, mas somos eleitoras dele acima de tudo. E ele deveria de olhar para nós. Ele não está conversando com a gente, não existe negociação de forma nenhuma, ele não quer negociar com a gente. Quer dizer, a negociação não se arrasta?
Aqui tem a Selma também, que é uma policial civil aposentada, não é isso? E um filho na PM. Selma, como é que está aí a situação das mulheres aqui? O governo pode pensar que a situação para nós está insustentável e que estamos prestes a nos render, mas ele está enganado. Como a colega disse, o nosso fôlego é inesgotável e não nos afastaremos aqui enquanto não houver uma proposta decente. Ok, Selma, olha, eu vou pedir para o Zé chegar comigo até aqui, por favor. Cuidado que tem um sobressalto aqui, meu querido cinegrafista. Olha só, aqui a gente vê as mulheres reunidas, passando informação, existe muita pressão psicológica. Do lado de dentro tem policiais militares, quer dizer, logicamente os familiares estão do lado de fora e os militares estão aquartelados. Essa pressão é muito forte, a gente viu aqui gente chorando, gente trazendo filhos para os militares verem seus filhos, porque eles não saem do quartel, não estão podendo sair do quartel. E existe uma fala de que a polícia militar deveria agir contra essas mulheres. Você já imaginou se você tivesse sua mãe aqui fora, sua irmã, sua filha, sua esposa, você agiria com truculência para resolver isso? Isso a resposta claro que é não. E quanto ao fato do Exército, Marinha e Aeronáutica também não fazerem o mesmo, é porque existe uma questão corporativista. Militar não age contra militar. Então a gente está acompanhando e levando até vocês tudo que está acontecendo aqui no Espírito Santo. Voltamos com vocês aí em São Paulo. Obrigado, Giovanni. A gente vai voltar a falar com o Giovanni a qualquer momento. O Fabiano Rossi, nosso repórter também em Vitória, a gente está nessa cobertura porque é muito importante. Há uma preocupação muito grande com o que pode acontecer no Rio de Janeiro. Isso é algo que a Mariana Leão levantou quando começou isso. Na segunda-feira a Mari falou, olha, que isso pode acontecer também no Rio de Janeiro. Ontem teve protesto no Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente vai falar do Rio de Janeiro. Edson, mostra aqui rapidinho, por favor. Isso aqui foi o protesto lá do Rio, não tem a ver com a história dos militares, mas isso aqui são algumas imagens chocantes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso lá. Mas há uma preocupação no Rio de Janeiro com o que pode acontecer, porque diferentemente do que acontece no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, os policiais não receberam o 13º salário ainda. O 13º de 2016, né? A gente está em fevereiro de 2017. Não receberam ainda, só que eles continuam trabalhando no Rio de Janeiro. O que pode acontecer? O que aconteceria no Rio de Janeiro se tivesse uma paralisação da polícia como essa do Espírito Santo? Já vou falar do Rio. Deixa eu falar com meu amigo Fabiano, direto de Vitória, que tem mais informações pra gente. Fala, Fabiano. Eu tô vendo que não vai sair negociação nenhuma, até pelas manifestações que a gente ouviu das entrevistadas do Giovanni agora, não tá saindo nada disso aí não, né? Verdade, bom dia, Zuca, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Melhor Pra Você. Realmente, está difícil um acordo entre as manifestantes, né, os manifestantes aí que pedem essa melhoria salarial para os policiais militares e o governo do estado. Para você ter uma ideia, Zuca, essa noite, né, a reunião começou por volta das 2 da tarde de ontem e terminou quase 2 horas da manhã. Foram quase 12 horas de negociação, de tentativa de negociação entre manifestantes e o governo do estado. Não se chegou a um acordo, né? As manifestantes, elas não aceitam diminuir um pouco os pedidos, né? Recuar um pouco com os pedidos para poder atender, né? E chegar a um acordo, né? Chegar a um meio termo entre elas e o governo do estado, de forma que o governo possa atender. O governo alega que eles já estão no limite aí da lei de responsabilidade fiscal e que se concederem esse aumento que está sendo pedido, vai causar um caos aí na economia do estado, né? O governador pode ser até punido por lei, por ferir, né, a lei de responsabilidade fiscal. Continua muito complicado, porque, como nós vimos aí nesse link do Giovanni, as mulheres continuam em frente ao quartel. Fabiano, o que me incomoda disso é o seguinte, a gente vê elas falar, não está tendo negociação. Não está tendo negociação sim, porque eles estão conversando. Não está tendo, elas não estão ouvindo, na verdade, a proposta que elas gostariam de ouvir. Elas não estão tendo as reivindicações atendidas. Mas a negociação está acontecendo. Só que é uma queda de braço. O governador já falou que não vai negociar enquanto eles voltarem ao trabalho, e elas estão dizendo que não vão permitir enquanto não houver negociação. Gente, é o seguinte, todo mundo tem que ceder um pouco nesse negócio, senão vai continuar do jeito que está. Todo mundo precisa ceder um pouco, senão vai continuar do jeito que está. 113 mortes. Fabiano, eu ia até perguntar isso pro Giovanni, mas eu passei a bola para você aqui. As pessoas estão desesperadas. Eu vi um pessoal hoje de manhã abrindo comércio, mas morrendo de medo. Não, a gente está abrindo num período só, porque não dá para confiar, não dá para acreditar, não dá para ter essa segurança. E não adianta ter só o tanque de guerra na rua. O tanque de guerra chama atenção, né? Mas só isso não está cobrindo a segurança das pessoas, não é isso, Fabiano? É verdade, Zuca, é verdade, não adianta, né? A população continua com medo de sair às ruas, o comércio continua fechado, são poucos comércios que estão abrindo aqui em Vitória, são poucos. Eu, quando vim agora há pouco para a TV, eu observei, eram poucos que estavam realmente abertos.
as pessoas estão com medo, continuam com medo. Não há polícia, né? Inclusive ontem, né, numa coletiva para a imprensa do general Katibe, que é o comandante da Operação Capixaba, né, dessa Força Nacional, do Exército, enfim, dessas forças especiais, ele disse que virão mais 1.300 militares, né, de todo o país. Serão todo 3 mil. Mas o Capixaba continua com medo, Zuca. Tomara que cheguem muitos aí. É o único jeito da população ficar segura. Obrigado, Fabiano. Fabiano volta com a gente daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu vou falar também do Rio de Janeiro. Há uma preocupação muito grande. Aliás, como disse já, a Mariana falou isso segunda-feira, hein? Olha o que pode acontecer no Rio de Janeiro. Mari vai dar um recado e a gente volta a falar sobre isso. Não foi, Mari? Você falou isso pra mim. Falou, Zuca, se liga, olha o que pode acontecer no Rio.